Olá, jovens! Aqui quem vos fala é o professor Roberto. Professor Roberto. Vamos para mais uma videoaula de matemática. Na videoaula anterior, a VA7, nós tratamos do Teorema de Tales. Teorema de Tales, aquele maluco lá das pirâmides que descobriu a altura da pirâmide, comparando a sombra da pirâmide com a sombra de uma estaca fincada no chão num determinado momento. Aquelas retas paralelas cortadas por transversais, segmentos de retas. Hoje nós vamos ver algo semelhante, porém o título é Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Proporcionalidade. Eu sempre falei, nós somos da natureza praticamente proporcionais. Então vamos lá, deem seu like, inscreva-se no canal e vamos ver do que se trata. Bola para frente! Então, bora lá, jovens, para o nosso primeiro probleminha. Tá vendo aquela roda gigante ali? É só para ilustrar. Vamos à leitura do problema. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Veja que a grandeza que nós estamos tratando aqui são duas. A primeira é o número de voltas e a segunda é o tempo em minutos. Então, o problema diz, vamos começar a sistematizar, ou seja, observar as informações explícitas do texto, aquelas que aparecem no texto, e montar o problema. Então, o problema diz, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Então, eu coloco aqui em voltas, eu coloco as 80 voltas, em minutos, coloco os 20 minutos. A pergunta é, quantas voltas dará em 28 minutos? A incógnita é o número de voltas que ela dará em 28 minutos. Muito bem, já sistematizamos o nosso problema. Desculpa. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o número de voltas em 28 minutos será maior ou menor que 80? Se for maior, isso significa que quanto maior o número de minutos passando, maior será o número de voltas que a roda dará. Estas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque se uma aumenta, a outra necessariamente aumenta. Se uma diminui, a outra necessariamente diminui. Então, nós já temos o que diz lá o teorema de Tales. O produto dos meios, 20 vezes x, 20 vezes x, será igual ao produto dos extremos, 80 vezes 28. Muito bem, 20 vezes x são 20x mesmo. Então, aqui eu anoto 20x. 80 vezes 28, façam uma conta aí nos seus cadernos, você vai encontrar 2.240. Isolando o x, ou seja, nós temos uma equação. O que é isolar o x? De um lado, eu divido aquele 20 vezes x por 20, e do outro lado eu também divido por 20. Portanto, aqui, quando eu dividir 20 por 20, vai ficar só o x isolado. E aqui eu vou anotar 2.240 dividido por 20. Simplifico esse zero com esse zero, fica 224 dividido por 2. Faça um cálculo aí no seu caderno que você vai encontrar que x vai ser igual a 112 voltas. Ou seja, se ela dá 80 voltas em 20 minutos, em 28 minutos dará mais voltas. E o número de voltas que será dado em 28 minutos será 112 voltas. Duas grandezas diretamente proporcionais. O número de voltas e o tempo. Quanto mais tempo, mais voltas. Quanto mais voltas, mais tempo. É isso aí, bola para frente. Bora lá, jovens, para o segundo problema. Olha, aquela figurinha ali é para representar eletricista. Não façam isso em casa. Façam só os exercícios. Então vamos ler e inferir as informações explícitas do texto, as informações que estão escritas ali.
Então ele diz, com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, quais são as grandezas? O número de eletricistas, que eu vou escrever aqui apenas a palavra ele, e o número de dias, o tempo em dias. Então, nós temos que com 8 eletricistas faz-se a instalação em 3 dias. A pergunta é quantos dias, então aqui embaixo de dias eu coloco a incógnita, o número desconhecido, a informação que está implícita no texto. E quantos dias levarão 6 eletricistas? Então vamos ver se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Veja bem, o número de dias aqui diminuiu, ou o número de eletricistas aqui diminuiu. Tinham 8 eletricistas trabalhando para fazer um trabalho, e se esse trabalho fosse feito somente com 6 eletricistas? Demoraria mais que 3 dias ou menos que 3 dias? Obviamente, se diminuir o número de trabalhadores, vai demorar mais tempo. Portanto, x aqui vai ser um número maior do que 3, vai aumentar. Veja que as grandezas são inversamente proporcionais. Quanto menor o número de eletricistas, mais dias serão necessários. Então, já que elas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das grandezas. E eu prefiro sempre inverter aonde está a incógnita. Então, o x vai ficar em cima e o 3 vai ficar embaixo. Só uma das grandezas. A outra permanece igual, 8 sobre 6. Nós temos duas frações equivalentes. Isso significa que o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. O que é isso? É só multiplicar. 6 vezes x, que dá 6x. Mantém o sinal de igual, 3 vezes 8. Calculando 6 vezes x, 6x mesmo. 3 vezes 8, 24. Isola o x. Lembrando que a gente não pode quebrar a equivalência. Isolar o x é, de um lado eu vou ter que dividir por 6 e do outro lado também. 6 dividido por 6 vai dar um só, então ficou o x sozinho. E aqui eu vou escrever 24 dividido por 6. Isso vai ser x igual a 4. Portanto, o número de dias necessários para fazer aquele mesmo trabalho com 6 eletricistas será 4 dias. São duas relações de grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o número de eletricistas, mais tempo vai demorar para fazer o serviço. Muito bem, jovens, bora para frente. Não esqueça, dê seu like aí no meu canal e se inscreva. Vamos para o próximo exemplo. Sigamos em frente, jovens. Problema de número 3. Esse problema, pelo que eu estou vendo, é semelhante ao segundo. Estamos trabalhando com tempo e com pessoas, trabalhadores. E ele diz o seguinte, deixa eu colocar minha luneta aqui. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, nós temos aqui duas grandezas. O número de pedreiros e o tempo em dias. E ele diz que, com 6 pedreiros, fazemos a parede em 8 dias. Quantos dias, então aqui embaixo de dias já coloco a incógnita x, gastarão 3 pedreiros? Veja bem, o número de pedreiros diminuiu. Isso significa que eu vou gastar mais tempo. X vai ser maior do que 8, vou gastar mais dias. Duas grandezas inversamente proporcionais. Portanto, eu vou inverter uma delas. E eu prefiro inverter sempre onde está a incógnita. Então, sobe o x, desce o 8. O outro fica igual, 6 sobre 3. Da mesma forma que o anterior, eu vou pegar e multiplicar em cruz, ou seja, o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Então, x sobre 3, 3 vezes x, 3x, que é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6. Bom, 3x dá 3x mesmo. 8 vezes 6. Se 3 vezes 6 dá 24. 8 vezes... se 3 vezes 8 dá 24. 8. 6 vezes 8 vai dar 48. Agora é só isolar o x. Vai ficar x igual a 48 sobre 3. Ou seja, 48 dividido por 3, que vai dar x, façam a conta aí, x igual a
16. Veja bem, o número de dias dobrou. Se com 6 pedreiros eu faço em 8 dias, com 3 pedreiros, que é a metade, diminui pela metade, eu vou fazer em 16 dias, ou seja, o dobro do tempo. Tudo bem? Qualquer coisa, volte aí e não esqueçam de registrar nos seus cadernos. Bora para frente para o exemplo 4. Bora lá, jovens, para o penúltimo problema. Olha lá as garrafinhas sendo engarrafadas com líquido. Então vamos ver o que diz o problema. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então nós já temos as duas grandezas. As garrafas, ou o número de garrafas, e o tempo em horas. Então nós temos 3.000 refrigerantes são engarrafados em 6 horas. E ele pergunta, quantas horas? Então, aqui embaixo do 6, eu coloco o X, que é a nossa incógnita. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? 4.000 refrigerantes, então bora pensar. Aumentou o número de garrafas. Então, vai levar mais horas ou menos horas para engarrafar essa quantidade maior? Obviamente, levará mais tempo. Então, veja bem, quanto mais garrafas para serem engarrafadas, mais horas levará para engarrafá-las. E quanto mais horas eu tenho para engarrafá-las, mais garrafas eu consigo engarrafar. São duas grandezas diretamente proporcionais. Portanto, não precisa mudar nada. Não precisa inverter nada. Então, nós temos que 6 sobre x vai ser igual a 3.000 sobre 4.000. Aqui, antes de fazer a conta, eu posso simplificar. O que é simplificar, professor? Eliminar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Veja bem, a quantidade de zeros que eu tenho em cima, eu também tenho embaixo. Se não fossem quantidades iguais, eu só posso cortar um zero equivalente ao zero que eu tenho embaixo. Agora eu já faço a multiplicação na diagonal. Isso vai ficar 3x, 3 vezes x e 6 vezes 4. Colocando aqui do lado, 3 vezes x dá 3x e já registro 6 vezes 4. Não esqueçam sempre de anotar o que vocês estão calculando, porque o nosso cérebro também precisa enxergar o que você está fazendo. Então, veja bem, 3 vezes x é 3x mesmo. 6 vezes 4, 6 com 6 dá 12, 12, 12, 24. Isola o x, vai ficar x igual a 24 dividido por 3. Veja bem, é uma equação. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Por que o x ficou sozinho? Porque eu peguei 3 e dividi por 3, que deu 1. E do outro lado, eu vou pegar 24 e vou dividir por 3 também. X aqui vai ser igual a 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, vamos à resposta. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Vai levar 8 horas. Tudo bem? Bola para frente. Treine, treine, treine. Dê seu like e inscreva-se no meu canal. Vamos lá? Último exemplo. Então, bora lá, jovem. Olha lá, nós estamos tratando, então, com velocidade, né, e tempo. Vamos ler o problema e inferir as informações explícitas no texto. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora, veja bem, uma informação explícita, está escrito aqui, fez um percurso em 4 horas, outra informação explícita, está escrito aqui. Quanto tempo levará? Aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Então, veja bem, já temos as duas grandezas. Uma é a velocidade, uma é a velocidade em quilômetros por hora, e a outra é a quantidade de horas. Então, nós temos um determinado percurso. Esse ônibus, correndo a 60 km por hora, ele gasta 4 horas para percorrer esse percurso. A pergunta é, se ele aumentar a velocidade
veja bem, aumentou de 60 para 80, setinha para cima, porque aumentou. Se ele aumentar a velocidade para 80 km por hora, quanto tempo levará? Aqui em horas é a nossa incógnita. Veja bem, então vamos pensar. O ônibus está correndo a 60 km por hora e gastou 4 horas para fazer o percurso. Se ele aumentou a velocidade, ele vai gastar mais horas ou menos horas para percorrer o mesmo percurso? Está indo mais rápido, vai chegar mais depressa. Portanto, vai diminuir o número de horas. Duas grandezas inversamente proporcionais. Novamente, eu inverto uma delas, que é onde está a incógnita, sobe o x, desce o 4, e do outro lado fica do mesmo jeito, 60 sobre 80. Antes de fazer os cálculos, eu simplifico. Veja bem, corto esse zero com esse zero. E agora sim, vai ficar x vezes 8, que vai dar 8x, igual a 4 vezes 6. 8x dá 8x mesmo. 4 vezes 6, 6 e 6 são 12. 12 mais 12, 24. Agora basta isolar o x e fazer 24 dividido por 8. 8 mais 8, 16, com mais 8, 24. Então, essa divisão, 24 dividido por 8, será igual a 3. Portanto, indo a uma velocidade maior, eu gasto menos tempo. Quanto maior a velocidade, menor será a quantidade de horas gastas. Portanto, a 80 km por hora, ele fará o mesmo percurso em 3 horas. Muito bem, jovens. Terminamos aqui a nossa videoaula. Agora é a sua vez. Vou enviar no Google Sala de Aula um formulário Docs com essa videoaula. Vocês assistam a aula, registrem no seu caderno, copiem realmente, escrevam, vejam a aula quantas vezes forem necessário e respondam as questões, tudo bem? Na dúvida, qualquer coisa, vocês têm o meu WhatsApp ou podem também perguntar no próprio Google Sala de Aula. Abraço, jovens, foi muito bom falar com vocês, espero aí o feedback de vocês e até uma próxima. Nos vemos lá na escola no momento certo. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.